Bom, nós vamos agora ter uma palestra de investimentos e os nossos palestrantes é o Luan Augusto e o Renato Absara Filho. O Renato Absara Filho, ele é Head de Relações com Investimentos na Spectra, desde 2013. Entrou na Spectra para liderar a captação de recursos, relações com investidores e monitoramento do portfólio. Um elemento particularmente importante do seu papel na Spectra é a gestão das relações da empresa com os family office e private banks e fundos de pensão locais, uma importante fonte de capital, DLP locais e fluxo de negócio, um fluxo de negócio secundário da Spectra. Renato veio à Spectra com 24 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, incluindo 17 anos de experiência nos grupos de gestão de patrimônio privado de grandes bancos, como o Banco do Brasil, como o Crédito Comercial da France, o HSBC e o PNB Paribas. Se somar aqui, já vê sua idade, hein? 24 mais 17. O Luan Augusto, aqui da Caixa Federal. Luan, eu já fiz algumas reuniões com ele, né? Nós somos clientes da Caixa Federal. O Luan é formado em análise de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado em mercado de capitais, possui a certificação CFP e atua no mercado financeiro há 10 anos no relacionamento de grandes investidores. Atualmente ocupa o cargo de gerente executivo na Caixa Asset. Além disso, é um dos idealizadores e speaker do podcast RPPS Caixa. Então, Luan, vamos começar então com você. Som. Obrigado, Adalto. Pessoal, boa tarde. Eu sei que última palestra, né, Renato, sobrou pra gente, 4:30 da tarde, a cabeça de vocês já deve estar pensando na cerveja depois, no happy hour, na costela, mas assim, prometo ser o mais breve possível, o mais objetivo possível. Se vocês estão aqui hoje, estão presentes aqui, é que vocês buscam conhecimento, e aqui nessa palestra na área de investimentos, tá, para melhorar a gestão do regime de previdência de vocês. Então, primeiro, muito obrigado pela presença, tá? Queria agradecer também, Adalto, o seu nome aqui, a parceria, e dizer que estamos honrados em voltarmos para o circuito de patrocínio da PEPREM, tá? Então, é uma honra, até hoje estamos aqui na presença do nosso CEO, diretor-presidente Pablo Sarmento, Mário Herbolato, Vinícius Borini, toda a equipe da Caixa Asset, para mostrar quão importante é para a gente voltar e quão felizes estamos. Mas não vim aqui para agradecer, não vim aqui para parabenizar, vim aqui para falar de fundo multimercado. Eu vou dividir aqui o bloco com meu colega Renato, a gente vai falar de fundos estruturados, eu vou ficar com a parte de multimercados e ele vai ficar com a parte de estruturados em si, mas eu quero começar a apresentação fazendo uma reflexão, e aí aqui não vale só para o mundo dos investimentos, vale para a vida. Normalmente a gente tem o costume de fazer um pensamento binário, 0 ou 1, é uma saída X ou saída Y. E aqui trazendo para o mundo dos investimentos, eu penso ou em renda fixa, quando eu estou muito conservador. Ano passado, CDI bateu o meta atuarial, então eu vou ficar tudo pós-fixado, eu vou ficar tudo em títulos públicos que está batendo meta, ou tudo em fundo de vértice, e eu estou pensando de forma binária, o 0. Aí agora que a Selic está caindo, eu vou para renda variável, porque juros para baixo, bolsa para cima,
como se fosse só essa a ligação. Na verdade, bolsa tem uma série de fatores que influenciam, mas eu quero tomar risco. Então, o meu intuito aqui é mostrar que a gente não precisa ficar pensando de forma binária sempre, para a vida e para os investimentos. E aqui, o que seria uma alternativa para isso? A classe de multimercados. Então, muita gente às vezes fala, não, multimercado eu não vou aprovar em comitê porque é algo difícil, não, eu vou ficar ou na renda fixa ou renda variável. Eu vou mostrar um pouquinho aqui dos tipos de multimercado, mas a minha missão não vai ser, todos os tipos, que cada tipo aplica, não. Tentar mostrar na forma prática o que os tipos de multimercado, as classes, conseguem ajudar vocês em determinados cenários e principalmente no cenário atual. Então eu começo aqui com um velocímetro, tá? Um velocímetro de volatilidade, para a gente entender onde os multimercados estão posicionados. Por quê? Multimercado é uma classe muito grande, não dá para colocar todos na mesma cesta. Vou comparar, o multimercado está rendendo 2%, outro está rendendo 3%, um é melhor que o outro, não. E aí quando eu trago aqui no meu velocímetro, só para vocês terem noção, CDI pós-fixado, a gente tem uma volatilidade próxima a 0. Bolsa, uma volatilidade próxima a 20. O IMAB, que muitos de vocês devem ter na carteira, uma volatilidade próxima a 8. E os multimercados, onde entram? Depende do tipo, da classe, do mandato do gestor. Mas a gente tem multimercado com volatilidade de 1, com volatilidade de 3, 5, 7, 10, 12, 17, 20... Então assim, vejam que não dá para a gente colocar tudo no mesmo bolo. Bacana. Seguindo aqui, é comum a gente tentar fazer traçar um raciocínio, um pensamento linear do tipo, eu trago aqui no gráfico Selic em azul e o IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima, o índice de multimercados. Não pega todos os multimercados, tá? Exclui lá os multimercados que não tem taxa de performance em si. É algo para ter uma base do desempenho dos multimercados durante o tempo. E aí, quando eu traço um paralelo aqui, comparando se a Selic estava lá em cima ou lá embaixo, eu não chego a nenhuma conclusão. Eu não consigo. Se eu trouxesse aqui o gráfico da Selic comparado com o IRFM pré-fixado, com o IMAB, quando a Selic cai, IMAB e IRFM vão bem. Quando a Selic sobe, IMAB e IRFM vão bem. Não dá para a gente traçar um paralelo aqui. Olhem aqui, por exemplo, ano passado. Ano passado, Selic caindo, Selic fechou em 11,75 e o índice de hedge funds dos multimercados fechou em 9,31. Só que tem períodos que a Selic está caindo que os índices superam. Gente, a classe de multimercado, no geral, foi feita para superar a taxa livre de risco. Legal, bacana. Mas não dá para eu tomar uma conclusão simplesmente com um dado de Selic ou pensar de forma linear. Enfim, vamos seguir. A gente tem diversos tipos de multimercado, diversas estratégias de alocação. E como eu falei, meu papel aqui não vai ser esclarecer todas elas, mesmo porque tem mais do que isso. E meu papel aqui vai ser o quê? Como eu posso adaptar essas estratégias à minha carteira de investimento? Como que eu posso olhar para a classe de multimercado que às vezes fica esquecida com o pensamento binário? E aí eu tenho juros e moeda, alocação macro, fundos de estratégia livre, capital protegido, fundos balanceados, fundos de investimento no exterior na classe de multimercados. Tenho outros tipos que fazem alavancagem, aí a gente precisa ver a legislação, é complicado, tem fundos que não podem para RPPS, enfim. Vamos começar com a primeira classe. Juros e moeda. O que um fundo juros e moeda pode aplicar? Juros e moeda. Nossa, Lua, 5 horas da tarde você me fala isso. Qual que é a questão, gente? A maior parte dos fundos de juros e moeda, eles são os fundos de low vol, de baixa volatilidade. Não é regra, mas a maior parte da indústria trabalha dessa forma. E a gente pega os fundos juros e moeda e normalmente o objetivo deles é o quê? Superar CDI. Então, às vezes, a gente olha na carteira lá e fala assim, eu quero ficar pós-fixado, que ainda bate meta. Não é a preferência, não sabemos até quando, mas ainda bate meta esse ano. E eu vou procurar um fundo que rende 101% do CDI, 101,5%, 102%. Poxa, mas eu posso ter um fundo multimercado, juros e moeda, que o objetivo de retorno dele é 110, 115. Com volatilidade de quanto? 1,5%,
2, lembra a volatilidade velocímetro? CDI, volatilidade de 0. Então eu brinco que essa classe é um renda fixa fantasiado, é um multimercado fantasiado de renda fixa. Por quê? Porque ele tem uma volatilidade muito baixa, menor do que o IMAB da carteira da maior parte de vocês. Então, se eu estou buscando uma opção pós-fixada, por que não olhar por uma classe dessa também? Aí, adaptando ao cenário atual, Selic ainda bate meta? Bate. Não sabemos até quando. Mínimo de balanço. Eu só tenho que tomar cuidado para não ficar alocado em pós-fixado total, e quando a Selic cair e parar de bater meta, eu falo, poxa, eu perdi uma janela de oportunidade. Com IMASBs, IRFMs, bolsa, investimento no exterior e etc. Bacana. Segunda classe que eu trago aqui, os fundos de alocação macro, de estratégia macro. E aí, quando a gente pensa num fundo de estratégia macro, eu trago aqui, para fazer uma analogia, um navio cargueiro gigante. Por quê? O que um navio cargueiro gigante faz? Eu tenho um destino, ou seja, é um fundo mais estratégico, eu tenho uma estratégia mais de longo prazo traçada, eu tenho um cenário base. E aí o gestor vai poder operar com o quê? Juros, moeda, commodity, Bolsa Brasil, Bolsa do exterior. Eu dou um mandato gigante para o gestor. Se eu dou um mandato gigante, como que eu vou comparar o fundo de casa A e B? Eu não posso colocar tudo no mesmo bolo. Uma forma disso é olhar mandato. Quanto de risco que você pode correr em cada fundo? Tem fundo de alocação macro com volatilidade de 3, 4, 5. Então a gente precisa analisar isso, porque o gestor vai calibrar a carteira deles com moedas, commodities, bolsa, de acordo com o nível de volatilidade. Hoje, Selic para baixo tende a favorecer bolsa, não tende? Mas a bolsa não é sensível só a juros, ela é sensível à atividade, tem várias incertezas. Ninguém está falando que eu estou pessimista, tá, gente? A gente acredita que a bolsa vai valorizar. Mas por que não deixar o dinheiro com um gestor que vai fazer uma gestão ativa e vai alocar, por exemplo, 30% em pós-fixado, 10% em pré, 5% em bolsa, 10% em exterior. O gestor vai fazer essas alterações, sempre com limite de volatilidade de forma estratégica. Aqui, ele faz o asset allocation, ou seja, você está colocando na mão do gestor para ele fazer essa alocação para vocês. Diferente do fundo de estratégia livre. Então aqui eu comparo com uma lancha. Quando a gente está falando do navio cargueiro, ele não muda muito a rota, é difícil mudar, é um navio muito grande, eu posso trocar a carga dentro dele, mas quando eu tenho uma lancha, eu consigo transitar melhor, aproveitar uma onda. O que isso eu quero traduzir para os investimentos? Os fundos de estratégia livre, normalmente, eles fazem posições mais táticas. Normalmente, eles têm um pouquinho mais de risco de volatilidade, que eu estou falando de uma média de 5, 4, veja que é menos do que o IMAB que eu trouxe. E o gestor pode operar com o quê? Com todas as classes que eu comentei com vocês antes. Então, para eu olhar um fundo multimercado, eu preciso olhar mandato do gestor. O que o gestor pode aplicar? Porque eu investindo num fundo de estratégia livre, hoje o fundo pode estar alocado 10% em bolsa. Amanhã, se o gestor está pessimista ou quer diminuir a exposição, pode estar com 5%. Ele pode estar com investimento no exterior, ele pode achar que a bolsa subiu muito, o S&P 500, vou reduzir, eu vou aumentar, eu deixo na mão do gestor. Tá? Então veja que eu já apresentei 3 classes que normalmente transitam naquela velocímetro de volatilidade até menos do que o IMAB, por exemplo. Então são opções extremamente aderentes para o momento. Se eu busco algo pós-fixado, um juros e moeda, se eu busco operar com bolsa, está difícil de saber, time de entrada, de saída, se bolsa está cara, se está barata, bolsa dos Estados Unidos, subiu muito, eu deixo na mão do gestor. Legal. Seguindo, a gente tem outras opções também. E aí, nesses fundos que eu mostrei, a gente sabe o que o gestor pode operar, mas o quanto ele pode operar de fato, não dá para determinar. Quando eu tenho os fundos balanceados e, por exemplo, um de investimento no exterior, um bolsa americana, eu acho um multimercado e eu falo para o gestor, você vai operar dessa forma. Um balanceado, por exemplo, eu trago aqui uma pizza, meia mussarela, não é meia mussarela, tem mais calabresa ali, pepperoni, não sei. Enfim,
qual é a relação que eu trago? Existem fundos que eu posso virar para o gestor e falar assim, ó, é da classe de multimercados, só que você vai operar com 30% de bolsa, ou algo próximo a 30%, e 70% de renda variável, de renda fixa, por exemplo. Eu quero que ele sempre esteja exposto em bolsa, mesmo se ele estiver pessimista. É uma forma de eu diversificar a minha carteira. E de investimento no exterior, por exemplo, eu tenho um fundo que eu quero ficar exposto ao S&P 500, bolsa americana. Então eu posso utilizar no meu enquadramento o artigo de investimento no exterior e utilizar meu enquadramento de multimercado para investimento no exterior também. Mais uma opção para vocês. E aí, gente, agora eu vou caminhar aqui da metade para o fim da minha apresentação. E já falei de alguns tipos de multimercados e todos esses se enquadram no cenário de hoje. Como eu falei, Selic está caindo, o gestor consegue ganhar dinheiro tanto na renda fixa quanto na renda variável. Tá? E aí tem uma pergunta, você gostaria de investir em renda variável e ter o seu capital protegido? Aí parece que aquelas propagandas de youtuber, arrasta para cima, vai dar certo, vem, fica tranquilo, tá tudo bem. Gente, essa pergunta aqui, dá para fazer isso? Dá para fazer isso, não é papo de youtuber de arrasta para cima, é só a gente fazer uma operação estruturada. Então não sei se todos vocês aqui conhecem os fundos de capital protegido, e aqui eu vou mostrar como que funciona um fundo de capital protegido, mas é uma forma de eu estar exposto a algum índice, Ibovespa, S&P 500, fazendo travas. Basicamente é isso. Legal. Vamos lá. Como que funciona o fundo de capital protegido? Então, eu vou falar aqui de Ibovespa que fica mais fácil, tá, gente? Nos fundos de capital protegido, eu posso ter barreiras de alta, de baixa. Aqui eu vou trabalhar com um tipo de barreira só para ficar mais fácil o entendimento. Mas, por exemplo, quero ficar exposto à bolsa. Juros vai cair, bolsa tende a subir. Legal? É o discurso que a gente está vendo. Só que e se der ruim? E se a bolsa cair? Num fundo de capital protegido, o que eu faço? Normalmente eu tenho barreiras, e nesse caso aqui, vamos pôr uma barreira de alta de 50%. Então, entrei na bolsa hoje, digamos que esteja 100 mil pontos. Bacana, entrei lá. É uma operação estruturada, normalmente tem carência, normalmente em torno de 2 anos. Então, de hoje até 2 anos, eu vou ficar exposto ao Ibovespa, nesse caso, tá? Só que se ele cair, eu não perco dinheiro. Bacana. Eu tenho basicamente poucos cenários. Aqui eu vou trazer 3 cenários. Bolsa balançou, não estourou a barreira de alta. Digamos que um fundo de capital protegido que eu entrei de Ibovespa fechou com 30% de valorização. Se eu tivesse num fundo de ação normal, um fundo passivo no Ibovespa, eu ganharia quanto? 30%. E nesse fundo aqui, quanto que eu ganho? 30%. Então não tem diferença nenhuma, tá? Claro, é diferente, depende da taxa de administração, mas no geral eu ganho a bolsa. Se eu estou entrando num fundo que está exposto à bolsa, eu quero ganhar o desempenho da bolsa. Legal. E se o Ibovespa ficar negativo? Coloquei lá 10 milhões num fundo normal de ações. 10 milhões a bolsa, poxa, caiu 50% no período de 2 anos. Eu perco 50%. Legal, fundo de bolsa normal. E aqui? Aqui eu não perco. Por quê? Porque eu tenho meu capital protegido, investido. Então, se eu coloquei 10 milhões a bolsa caiu, quanto que eu vou ter de retorno? 10 milhões mais algum reajuste. Inflação do período, por exemplo. Depende da operação. Poxa, Lua, legal. Bolsa subiu, cenário lá de cima, eu ganho. Bolsa caiu, eu não perco. Está com cara de arraste para cima. Não, simplesmente a gente faz travas. No cenário número 2, por exemplo, digamos que em algum período a bolsa tenha subido mais do que 50%, que é no caso aqui a barreira de alta que a gente colocou. Digamos que a bolsa suba 80%. Se eu tivesse num fundo de ações convencional, passivo no Ibovespa, quanto que eu ganharia? 80%. E aqui, eu ganho 80%? Não. Eu deixo de ganhar tudo, os 80%, eu não travei a baixa, eu tenho que travar a alta também.
Então eu deixo de ganhar os 80% e ganho quanto? Uma taxa pré-acordada. Qual que é a magia do negócio? A taxa pré-acordada muitas vezes bate meta atuarial ou fica muito próximo de meta atuarial. É sempre que isso acontece? Não. Mas também não é por isso. Por que eu entro num fundo de capital protegido? Porque eu quero ficar exposto a algum índice. Mas, gente, se cair, prejudicar minha meta, estava difícil bater nos últimos anos, só no ano passado que eu bati meta. Então veja que é uma forma de eu estar exposto, protegido. Nesse caso, bolsa subiu, eu ganho. Bolsa caiu, eu não perco. Bolsa subiu muito, eu não ganho tudo. É aquela história lá, não preciso ser tão ganancioso. Dá para a gente fazer isso? Dá para fazer com fundos multimercados de capital protegido. Eu consigo fazer isso com S&P 500? Consigo. Eu consigo fazer isso, sei lá, com algum índice? Dá para a gente tentar. O que vai depender se a gente faz ou não? A gente precisa fazer uma negociação com uma contraparte, ver se tem ativo, ver se é vantagem para o momento, tá? Mas olhem essa classe, porque hoje eu vejo os RPPS, cara, tá um dilema, né? CDI bate meta, é muito conservador, mas eu também não quero ficar fora de bolsa. Por que não um meio do caminho? Por que não pensar, por que pensar de forma binária sempre? E aí, gente, dado esse contexto de capital protegido, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e quero que sejam sinceros, tá? Não vou chamar ninguém aqui, não precisa, só quero que levantem a mão, só para eu ter noção. Não sei se ficou claro também a explicação do capital protegido, mas levanta a mão primeiro, tá? Quem achou que faz sentido na carteira esse tipo de produto? Quem aqui, colocaram amei aqui, gostei, mas assim, gostei do produto, amei o produto. Quem gostou, que fala, não, faz sentido em algum momento ter na carteira, ou já tenho na minha carteira. Quem conhece esse produto, quem gosta desse tipo de produto, ou conhece esse produto, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá. Agora sejam sinceros também, tá, gente? Tem muita gente que não gosta desse tipo de produto, e eu vou ser sincero, quando eu olhava como pessoa física, qual que era o meu pensamento? Era binário. Eu falava assim, se eu quero ficar exposto em bolsa, eu quero correr o risco de bolsa, eu vou para a bolsa. Tá no meu risco, eu quero ganhar tudo. Eu não estou lá para ganhar um pouquinho, porque eu estou protegido na renda fixa. Então, gente, tem alguém, quem aqui, não, e pode ser sincero, tem cliente que fala, cara, não gosto desse tipo de produto. Para alguém aqui não fez sentido, ou fala, não gosto desse produto? Levanta a mão. Também não vou chamar aqui. Gostei, teve personalidade. Mas tá com fone, você tá me ouvindo ou tá... tá online? Eu gostei. Não. Gostei, aqui levantou a mão que não gosta do produto. Provavelmente, não sei se é isso, é assim, quero ficar exposto em bolsa, eu vou ficar exposto em bolsa. Não gosto, é tipo um COI isso aqui, é tipo uma operação que eu não sei. Deixa eu te mostrar mais uma tela, que me mostraram isso no passado, só para você ver se faz sentido. Você está nessa aqui de odeio. E teve gente que não levantou a mão, tudo bem, não quis se comprometer. Mas veja o seguinte, eu gosto de trabalhar o capital protegido, não pensar nele como monoproduto. Eu quero investir, eu estou tudo em renda fixa, eu vou colocar 20 milhões no capital protegido. Se eu pensar dessa forma, eu estou pensando nele num monoproduto, eu não estou pensando em diversificação de carteira. Agora pensem o seguinte, eu tenho 20 milhões para colocar, eu vou ficar 10 milhões em fundo de ação convencional, vou pegar um passivo do Ibovespa, 10 milhões, e 10 milhões eu vou pôr no capital protegido. Por que 50%? Só para ficar mais fácil aqui, tá? De explicar, não precisa ser essa proporção. Agora, se eu dividir isso, o que acontece no cenário de subir a bolsa sem extrapolar a barreira de alta? Digamos que a bolsa tenha subido a 40%. Se a bolsa subiu 40%, quanto que eu ganhei no meu fundo de ações? 40%. Quanto que eu ganhei no capital protegido? 40%. Ou seja, não teve diferença nenhuma. Só que eu estava protegido. Ok, o que eu fiz aqui? Eu turbinei os meus ganhos no cenário número 1. Bacana, não teve diferença nenhuma. E no cenário número 2? Bolsa caiu. Bolsa caiu. Os meus 10 milhões do meu fundo de ação, eu perdi. Digamos que ela caia 50%. Estou lá com 10 milhões, perdi metade do dinheiro. Caiu 50%.
E o meu fundo de capital protegido? Eu não perco, ele tem o capital protegido. Quanto que eu vou ter? Uma correçãozinha. Então 10 milhões eu perdi, ficou 5 milhões, e 10 milhões eu tive uma correção por IPCA, tá? Vamos pôr o IPCA abaixo. O que acontece? Na minha composição total de carteira, se eu tivesse 20 milhões no fundo de ação, eu teria perdido 10 milhões. Aqui eu vou perder 50% de 10 milhões, eu vou perder 5 milhões, e da outra parte eu vou ter um reajuste. Veja que eu limitei a queda da minha carteira. Eu gosto de trabalhar o capital protegido como um limitador de volatilidade da carteira. E aí vai falar, tá, até aqui tudo bem, ele foi feito para isso. Subiu, sem bater a barreira, caiu. E no cenário que eu quero ficar exposto à bolsa, eu quero correr risco, eu quero ganhar 80%, 90%. Digamos que a bolsa suba 80%. 10 milhões de fundo de ação, 10 milhões do capital protegido. Os 10 milhões do meu fundo de ação subiu 80%, ganhei tudo. E os 10 milhões do capital protegido? Eu não ganhei tudo. Não ganhei tudo. Por quê? Porque teve o limitador. Quanto que eu ganhei? Sei lá, vamos por aqui. Vou pegar o último que a gente lançou. 25%. 25% bate meta atuarial provavelmente nos próximos 2 anos. Legal. Veja que eu ganhei tudo na prestação de bolsa, na minha parcela que eu tinha um fundo de ação, e nos outros 10 milhões que eu tinha no meu capital protegido, eu não ganhei tudo, mas eu ganhei algo que relativamente foi relevante para a minha composição de renda variável na carteira. Então, não sei se mudou a opinião, também não vou perguntar para não depois falar não aqui, mas assim, e também, gente, tem tipos de produtos que são adequados para um RPPS, para outro não, para um tipo de investidor, para outro não. O que eu quis mostrar aqui, e aí eu já concluo minha apresentação, é para a gente não pensar de forma binária nos investimentos. Tá? Eu vou tentar deixar até mais tempo agora, 5 minutinhos, para depois para perguntas, mas tem uma infinidade de classes. A gente vê muito RPPS não investindo em multimercado, porque tem muito multimercado. Como que eu vou comparar? Olhem mandato. O que o gestor pode investir, quanto que ele pode correr de risco e quanto ele tem de me entregar. Tá? Muito provavelmente vocês vão utilizar tanto em cenário de subida de Selic quanto em cenário de queda de Selic. Cenário de queda de Selic teoricamente é mais fácil, porque eu consigo aproveitar pré-fixados e IMAS-Bs, consigo aproveitar a bolsa, consigo aproveitar aqui bolsa do exterior, só que eu coloco isso na mão do gestor, de uma gestão ativa. Tá bom, pessoal? Só para concluir, coloco um QR Code aqui também. Acho que a maioria de vocês, se for aqui de São Paulo, eu atendo, mas quem quiser uma análise específica da carteira, aponte o QR Code aqui. Se for de São Paulo, eu mesmo entro em contato. Se for de outra região, a gente pede para um officer entrar. Tá? Por quê? Para a gente fazer uma análise específica de carteira e ver, poxa, a carteira inteira, tem algum fundo multimercado que faz sentido? Você está totalmente alocado em CDI. Por que não um fundo CDI que busca 110%, com uma volatilidade baixa? Pô, eu estou muito alocado em bolsa. Vou realizar lucro. Talvez colocar um capital protegido para diminuir volatilidade, ou então bolsa do exterior. Pô, a gente está pensando em lançar fundo de capital protegido de S&P. Seria bom, todo mundo quer estar exposto ao S&P, mas se cair... Então, gente, só apontar o QR Code, tá? Que a gente entra em contato depois de amanhã, porque hoje tem um happy hour. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado, agregado. O Jesse está falando para voltar, que tem gente apontando. Vou voltar aqui, tem gente apontando. É isso, pessoal. Obrigado, viu? Lua, parabéns, muito legal. O mundo de multimercado não é o meu mundo é da economia real. Eu sou o Renato Abissâmara, sócio da Spectra. Eu acho que eu vou procurar ser bastante, eu diria, didático aqui, trazer informações sobre a classe de ativos, que é uma classe de ativos que os investidores institucionais no Brasil, fundos de pensão, já vêm criando exposição há bastante tempo, teve os seus momentos. Hoje vem crescendo. Nós temos na Spectra 26 fundos de pensão que investem conosco do Brasil inteiro.
e é uma crescente no mercado local. No mercado internacional, os fundos institucionais, são os endowments, os fundos de pensão, investem cerca de 25%, 30% do seu patrimônio no mercado privado, no mercado de investimento alternativo, que é o mercado de private equity, venture capital, entre outros. As famílias no mundo investem cerca de 30% a 40% do seu patrimônio, da sua liquidez, em ativos privados da mesma natureza. Por quê? Porque é uma classe de ativo que tem o potencial de entregar um retorno extremamente alto, né? Agrega na composição do todo uma perspectiva de aumento de rentabilidade da sua carteira, e quando você coloca isso numa progressão de longo prazo, é muito relevante. Vocês já fizeram a conta de quanto que dá 10% ao ano em 20 anos? Vocês já fizeram a conta de quanto dá 15% ao ano em 20 anos? Não é só 50% a mais, é muito mais, porque o juro composto trabalha a seu favor. Então, o mercado de investimento privado, ele é uma alternativa. No Brasil, a gente tem tido um grande desenvolvimento desse mercado. E por que os retornos no mercado privado são maiores do que os retornos no mercado público, historicamente, no mundo e aqui? Primeiro, nós temos no lado do mercado público 400 empresas listadas na bolsa, das quais cerca de 200 e poucas têm de fato liquidez, e você tem mais de 700 gestores atuando nesse segmento. Então você tem mais boca do que bife, né? O mercado privado é o contrário. No mercado privado você tem um volume de mais de 50 mil empresas que podem ser alvos de investimento, fora ativos de direitos creditórios e etc., e uma quantidade muito menor de capital disponível. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo essa brincadeirinha aqui? Quem usava esse slide era o ex-ministro Paulo Guedes. Ele foi dono de gestoras de private equity, nós somos próximos da gestora que ele foi sócio, e estou dando disclaimer porque roubamos o slide dele para poder trazer essa informação. Mas de um lado você tem um monte de pescador e uma quantidade pequena de peixe, então, né, parece que não vai ter peixe para todo mundo. E do outro lado você tem um carinha coitado sozinho ali, um monte de peixe. Então vou fazer uma pergunta para você e pedir para levantar a mão. Quem acha que a turma da sua esquerda, da minha direita, vai ganhar dinheiro? Levanta a mão. Quem acha que o carinha aqui do lado esquerdo vai ganhar dinheiro? Levanta a mão. Aí. Então, quer dizer, é aqui que tem a oportunidade. E essa é a diferença entre o mercado privado de investimento em empresas e o mercado de investimento público. Tá? Só que o mercado de investimento em alternativos não se restringe ao private equity. O mercado de investimento alternativos ele é muito mais amplo do que simplesmente em comprar fatias de empresas já maduras. Você tem o segmento do que a gente chama de ativos reais, mineração, por exemplo. Você compra lá uma mina de cobre, óbvio que o dinheiro vem da exploração da mina, mas existe um valor ali debaixo da terra em cobre que é indiscutível, né? Você tem hoje no mundo e no Brasil cresceu muito o mercado de disputas judiciais, a gente chama aqui de legal claims, né? Esse mercado é gigantesco no Brasil. Por quê? Porque o judiciário é ineficiente. Então, se você promove uma ação contra alguém, é provável que você leve 25 ou 30 anos para conseguir chegar às vias de fato, à conclusão daquela ação. Ao longo desses 20 anos, tem espaço para financiar esse proponente. São bilhões e bilhões de reais em estoques de ações hoje correntes, e todo ano tem gente movendo ação contra alguém, empresas, etc., aumentando esse montante, que em algum momento vai existir a oportunidade de financiar. Venture capital, que é a indústria de capital de risco, é a indústria que investe nas startups, né? Você pode investir numa startup ali no momento zero, quando ela está começando,
na medida em que ela vai se desenvolvendo e crescendo, ela vai captando novas rodadas. Vocês já devem ter visto o negócio dos séries A, séries B, série C de captação dos fundos das empresas de venture capital. Também é uma parte, é uma subestratégia do mercado de investimento privado. Ativos estressados. Então você pode comprar uma empresa que vai muito bem, injetar capital naquela empresa, fazer com que ela cresça e no final do processo vender e obter esses lucros. Você pode comprar uma empresa que vai terrivelmente mal, que está em problemas de estresse financeiro, estresse societário, mas tem espaço para se ganhar dinheiro ali também. Você entra para resolver os problemas, para negociar com os credores, para ajustar o modelo de negócio e, num período de tempo, na medida em que aqueles processos vão dando resultado, você vai obter retorno com isso, né? O private equity é o mais tradicional, que é o investimento em empresas. E aí você tem dois tipos de investimentos em empresas. Você tem as empresas, o que eles chamam o growth capital, ou capital para crescimento. Em geral, o fundo de private equity vai comprar uma fatia minoritária na empresa, injetar capital para ela crescer. Você tem a outra estratégia de private equity, eles chamam-se de buyout, que na prática é a compra. Você vai comprar as ações do atual detentor, né, o dono, ele fica com o dinheiro, você fica com as ações, e aí você vai entrar com dado que você tem o controle, né, comprou 100% das ações, você vai atuar muito mais incisivamente na gestão, na troca de pessoas, etc., para mudar a dinâmica da empresa. O setor imobiliário também está dentro do mesmo segmento, mas acho que todo mundo conhece, quer dizer, levantar um prédio ou um condomínio, tanto para residencial quanto para comercial. Investimento florestal é uma subclasse que tem muito sucesso dentro dos institucionais, dado um nível de risco um pouco mais baixo, que se assemelha ao negócio da mineração. Quer dizer, quando você planta uma floresta, você tem lá madeira suficiente e aquilo tem valor, né? Em geral, contratos longos já com compradores de celulose fazem com que esse resultado aconteça. Taxas de retornos um pouco mais baixas do que do private equity, do venture capital, etc., mas mais estáveis e faz bastante sentido. E infraestrutura. Aí, sem infraestrutura, você tem diversos segmentos. Você tem rodovias, você tem a parte de saneamento, você tem concessões de aeroportos, etc. Tudo isso aqui é o mercado de alternativos. Então, se eram 50 mil empresas só para o private equity, imagina quantos ativos existem disponíveis para investimento dentro desse ambiente. O Brasil vem ganhando relevância dentro desse mercado. Então, em 2010, eram 61 gestores atuando no Brasil. Hoje, são 164. Houve uma expansão desse mercado, tanto porque os investidores investiram mais, quanto porque começou a rolar uma certa especialização. Lá no começo, eram mais generalistas. Então, o gestor de private equity, ele comprava empresas de diversos segmentos, às vezes nascentes, às vezes já maduras, ou às vezes em distressed. Hoje você tem uma turma que só olha o private equity de empresas que estão crescendo, ou fatias minoritárias, ou o cara que só vai fazer compra de controle. Hoje você houve uma expansão muito grande do segmento de venture capital no Brasil, que na verdade foi um grande boom, né? Vocês podem ver ali, o venture capital é esse azul claro, né? Saiu lá de saiu de 12 para 67 gestores ao longo de 10 anos. Então, quer dizer, houve uma especialização do mercado, o que para vocês, enquanto investidores, é excepcional. Você consegue escolher melhor, dosar melhor o quanto você quer de alocação em cada uma dessas subclasses que tem comportamentos potenciais de retorno e risco diferentes, né? Esse gráfico mostra cada bolinha aqui é um gestor, né, divididos pelos suas subestratégias, de novo reforçando o fato de que existe no Brasil hoje um conhecimento para explorar essas classes de ativos já bastante diverso. Então, você tem muitos gestores atuando por aqui.
E o grande ponto é como fazer, porque é diferente do fundo multimercado. Porque o fundo multimercado, você investe, o gestor vai bem, você mantém, o gestor vai mal, você resgata. Você tem liquidez. O fundo de ações, a mesma coisa. O mercado de investimento privado não tem liquidez. Então, o conceito de se criar exposição ao mercado de investimento privado, ele é o que a gente chama de programas de investimento em alternativos. O que você tem que fazer para criar um programa de investimento em alternativos da maneira correta? Você precisa ter um pouco de investimento em agro, um pouco em distressed, um pouco em infraestrutura, um pouco em venture capital, e etc, etc. Se você cria um programa onde você tem diversificação de estratégias e, ao mesmo tempo, investe o capital um pouquinho todo ano, você também tem uma diversificação de safras, que a gente chama. Por que isso é importante? A gente vive num ambiente cíclico. O Brasil às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está mal, às vezes está mal, às vezes está mal, às vezes está mal. A gente não acha que o Brasil vai melhorar, e o play de investimento privado não é um play macro. Eu, se fosse apostar, apostaria que continua do mesmo jeito. Há quem diga que é mal, há quem diga que é bom, mas o fato é, permanecendo as coisas como sempre foram nos últimos 30 anos, nos próximos 30 anos, existe um espaço enorme para se ganhar dinheiro aqui, e eu vou mostrar. Então não é um play macro, só que tem épocas que os ativos estão mais caros porque a taxa de juros está mais barata, tem épocas que os ativos estão mais baratos porque a taxa de juros está mais alta. Então, essa diversificação de safra, ela é importante para se criar um programa. Como é que você faz isso? Então você viu aquele gráfico de bolhas lá, tem todos os gestores de diversas estratégias, você precisa entender o mercado, conhecer esses gestores. Não adianta você tomar a decisão de investimento só com quem bateu na sua porta. Você tem que bater na porta dos outros, para conhecer por que esse cara faz, o que é diferente daquele, entender suas competências. Isso dá um trabalho enorme, são 160 gestores atuando aí. Gasta-se tempo com isso, mas é assim que tem que fazer. Você precisa conhecer o mercado, entender essas diferenciações e começar a fazer as suas seleções. A gente chama aqui de alocação primária, quando você vai investir o capital em fundos. Em geral, os institucionais param por aí. Eles criam uma carteira de fundos de investimentos alternativos. Só que tem como você melhorar isso. Na medida em que você criou relação com 10, 15 gestores que você entendem ser os melhores para explorar cada uma daquela subestratégia, você pode poder co-investir com ele. Ele vai encontrar uma empresa que é super interessante, ele analisou, tomou a decisão entrou em bons termos lá com o vendedor e tomou a decisão de comprar. Só que aquela empresa vale 100 milhões de reais e ele, no fundo dele, tem 50 milhões de reais. Eu, enquanto investidor, posso dar os outros 50. Essa oportunidade de co-investimento é uma parcela de um programa extremamente interessante, porque aí você vai escolher, dentro de tudo que esses caras que são bons estão originando, o que faz mais sentido, né? E tem uma terceira parte, que aí é o que a Spectra faz, além do investimento primário, do co-investimento, nós também damos liquidez para quem quer sair no meio do caminho. Lembra que eu falei que é líquido? Aí o cara teve uma dor de cabeça, precisou vender a participação dele no fundo de private equity da gestora tal. Nós somos compradores dessa parcela. Isso é um componente super interessante dentro de programas, e no Brasil eu posso dizer que a Spectra é um dos únicos que atua aqui para dar liquidez para quem quer sair, se tem a oportunidade de comprar barato, tá? Uma característica de um programa maduro de investimento privado é a autossustentabilidade. Porque quando você investe num fundo de private equity, você vai dar para ele um compromisso de capital, 10 milhões de reais. E ele vai chamar o seu dinheiro ao longo de 3, 4 anos. E do 5º ano para frente, ele vai começar a te devolver o dinheiro. O que é interessante é que você comprometa 10 milhões num fundo esse ano, mais 10 milhões num outro fundo no segundo ano, etc. E na medida em que esses fluxos começarem a acontecer, o que está sendo devolvido vai alimentando o seu programa futuro. Esse é um exemplo, tá? Então isso aqui é uma fundação que começou a investir com a Spectra em 2012.
no nosso primeiro fundo. Perdão, nesse caso aqui, 2015, no nosso segundo fundo. Ele foi colocando capital até 2020. De 2020 para frente, o que ele começou a receber de dinheiro era mais do que ele estava aportando. Esse programa se tornou autossuficiente. Os novos fundos iam chamando capital para investir nos ativos, enquanto os fundos antigos iam vendendo as empresas e devolvendo o dinheiro para ele. 10 anos depois, esse programa se tornou autossustentável. Então, ele passou a receber muito mais do que ele aportou. Este programa, ainda que os ativos em si sejam ilíquidos, é um grande gerador de liquidez. Então, isso vamos dizer assim, esse gráfico demonstra um programa de investimento em alternativos já maduro e saudável, e é isso que vocês têm que procurar fazer. E não, esse ano eu vou fazer private equity, aí o ano que vem veio a taxa de juros subir, eu não quero mais, agora eu estou com medo do cenário político, etc. A forma de fazer é constante, diversificando safras e teses. Se você fizer dessa forma, você blinda o teu programa desses intempéries da ciclicidade do ambiente onde a gente vive. Mas não significa que não tem espaço para se ganhar dinheiro. Tá? Bom, nós somos a Spectra, nós temos 6,2 bilhões de capital sob gestão, 100% dedicados ao investimento nesse mercado. Temos hoje 570 ativos dentro dos nossos fundos, né? Já chegamos a investir em 695, o que significa que nós já desinvestimos de mais de 100 ativos nos nossos portfólios, né? Temos uma equipe com 33 pessoas e temos uma relação constituída com 66 gestores no Brasil e na América Latina. Então, nós somos gestores de programas de investimentos. Eu não sou um gestor de private equity ou de venture capital, eu sou investidor. E o que eu faço pelos meus investidores é criar esse programa que eu mostrei para vocês lá no slide anterior. Nós gerimos o programa, nós decidimos com quem investir, nós tomamos decisões de co-investimento e de transações secundárias. Tá? A maioria dos nossos investidores são famílias, investidores institucionais no Brasil, mas temos também vários investidores estrangeiros que investem conosco. Tá? Um ponto que a gente usa muito, e aqui tem bastante coisa nesse slide, mas o ponto que eu quero levantar é o seguinte: para começar a investir nessa classe de ativo, nós gastamos uns 4, 5 anos só aprendendo. E aí a gente ia visitar a gestora, e recebia lá pegava lá o livrinho das gestoras, e ao invés de eu botar aquilo numa gaveta, eu dava para o estagiário e falava: tabula aí, coloca os dados dos investimentos que eles já fizeram, o retorno que eles tiveram, etc. Nós criamos o que é hoje a maior base de dados do mundo sobre investimentos privados no Brasil. São mais de 3.000 transações, 3.500 transações de 300 gestores, 750 fundos, tem muita informação ali. Então a gente foi aprender o passado para começar a tomar decisão de investimento no futuro. Isso é muito relevante. E a gente hoje atua como provedor de informação para a indústria, para vocês investidores. Então no nosso site lá da Spectra tem estudos que mostram quanto rendeu o mercado de private equity e de venture capital no Brasil. Ninguém tem essa informação, nós temos. Nós temos uma associação com o INSPER, que é uma faculdade em São Paulo, desde 2013, um departamento acadêmico dedicado a fazer esses estudos, essas análises, que é o primeiro passo. Se você não entende o ambiente onde você está entrando, é melhor você não entrar. Então você tem que aprender, e a gente foi aprender, e o fruto desse aprendizado está à disposição de vocês, caso vocês queiram consultar. Olha só, aqui é um pouco de dados de rentabilidade, mas só para mostrar uma coisa. Desde 2011 nós estamos investindo em ativos privados, não é? Com exceção aos primeiros anos, então de 2015 para frente, tudo que a gente investiu, lá 2015 eu investi 20 milhões de reais, eu já desinvesti 66 milhões de reais, o retorno daquela safra de investimento é de 34% ao ano. 2016, 52% ao ano, 2017, 26%, 2018, 48%, 2019, 46%. Agora, nas colunas cinzas nós temos lá o primeiro quartil do fundos multimercado, o primeiro quartil dos fundos de ações. O que é o primeiro quartil? São os 25% melhores, né? E o IMAB. Então, com exceção dos primeiros anos lá, quando a gente
pedia para investir, eu e meu sócio de chinelo, não tínhamos dinheiro, etc. Hoje a gente já está mais respeitado no mercado, pelo menos o pessoal recebe a nossa visita, serve café e etc. A gente bateu todos os benchmarks. Ou seja, o mercado privado é capaz de, independentemente do momento macroeconômico, e aqui aconteceu de tudo, né? Juro para cima, juro para baixo, PIB para cima, PIB para baixo, impeachment de presidente e tudo. Assim, foi a tempestade perfeita. Está aí o resultado. A gente não perdeu dinheiro nenhum ano. E desde 2014 batemos os benchmarks comparáveis em 100%. Por quê? Por que a gente tem essa estabilidade de retorno? Porque a gente tem um pouquinho de private equity, um pouquinho de venture capital, um pouquinho de mineração, um pouquinho de não sei o quê. Então, uma hora que sabe aquele negócio, o cobertor é curto, você descobre o pé para cobrir a cabeça, etc. Aqui a gente tem cobertor longo. Isso normaliza nosso resultado. A gente chama estratégias de beta positivo e beta negativo. Tem um pouco de cada coisa. Isso nos permite normalizar os retornos. É assim que um programa de investimento correto funciona. Outro dado interessante é esse aqui, ó. A linha verde, com partes vermelhas e verdes, né, é PIB, né? Então, PIB negativo, PIB positivo, que eu falei. A segunda linha é inflação. A terceira linha, que é esse azul claro, é o crescimento da receita das empresas listadas, as empresas que estão na bolsa. Então, você tem lá, PIB para cima em 2014, na média, a receita das empresas listadas cresceu 8%. Aí o PIB negativo em 3,5%, ela caiu para 4%, ou seja, você teve um impacto, uma correlação positiva entre PIB e performance das empresas na bolsa. Eu não estou dizendo preço, hein? Estou dizendo receita. E assim vai. O PIB melhorou, as empresas melhoraram, o PIB piorou, as empresas pioraram. Então, se existe uma alta correlação, uma correlação maior entre o crescimento da receita das empresas listadas e o macro do que os privados. Então, as duas linhas de cima são o mercado de private equity, então, como é que as empresas investidas por fundos de private equity se desempenharam nesses anos, e a linha de cima da Spectra. Então, uma boa seleção de gestores e de empresas permite você se diferenciar sobremaneira em termos de performance. O mato é alto no mercado de privados. Você tem muito menos dinheiro disponível do que oportunidades. E é por isso que existe essa chance de elasticidade. A diferença entre o melhor gestor de renda fixa e o pior não é tão grande. A diferença entre o melhor gestor de private equity e o pior é gigante. O pior perde dinheiro feio. O melhor ganha muito dinheiro. Então, essa escolha, ela faz muita diferença. E um outro dado interessante é, dado que são ilíquidos, você, investidor, não pode sacar, o gestor de private equity tem que encontrar compradores para os seus ativos para poder devolver o dinheiro para você. Essa liquidez no mercado brasileiro, ela é crescente desde 2016. Da mesma maneira que os fundos, né, aumentou o número de fundos, aumentou o volume de capital investido, aumentou também o interesse por investidores estratégicos globais comprarem empresas no Brasil, os IPOs, quando a janela abre, dão bastante liquidez para essas indústrias. Então, o gráfico de cima mostra a evolução dessa liquidez, o volume de transação anual de venda de empresas e fundos de private equity para terceiros e devolvendo dinheiro para os seus investidores. Embaixo a gente mostra da Spectra, só para mostrar que a gente vem acompanhando esse movimento de liquidez. Já devolvemos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para os investidores, mais de 100 empresas desinvestidas. Né? Então, isso aqui, menos entendendo Spectra, a ideia não é vender Spectra aqui, é só dar uma noção de como é que é o perfil desses fundos ao longo do tempo. A parte de baixo são os investimentos primários, quando eu invisto capital, comprometo capital em fundos. A parte lá de cima são os co-investimentos diretos nas empresas que a gente investe. E no meio são os secundários, as transações que a gente dá liquidez no meio do caminho. Tá? Como é que eu estou de tempo? Bom. Isso aqui é propaganda da Spectra, eu vou pular, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu fui claro, se eu fui rápido demais. Por isso aqui a gente vai ter tempo para perguntas. Eu estou à disposição, muito obrigado, foi um prazer. Renato,
Antes de abrir, eu já anotei uma perguntinha aqui para você. Eu estava com medo de você. Quais os principais riscos para se investir em FIP? E se existe, tem como mitigá-los? Os riscos, e aí existe história no Brasil para mostrar, né? Existiu uma época no Brasil que os fundos de pensão, principalmente, investiram muito em uma única tese, que era a tese de infraestrutura. Então, quando você concentra demais numa determinada tese, você está exposto a um risco de aquilo ter dado errado nos próximos 5, 6 anos e ter um resultado muito negativo, né? Outro risco é você investe numa empresa que deu errado, perdeu dinheiro e ainda morre com um passivo, porque você botou 10 milhões lá, ela consumiu os seus 10 milhões e agora vem bater na sua porta para te pedir mais 5. Isso mudou no Brasil depois da lei da liberdade econômica. Então os fundos novos, os FIPs novos, blindam o investidor desse potencial passivo, mas os fundos antigos não. Então você tem um monte de investidor aí brigando na justiça para não aportar o capital adicional. Então, portanto, isso mudou do ano passado para cá, né, para frente, mas esse era um risco importante de você ter que aportar mais capital numa estratégia. Então, a forma de mitigar isso é, fazer uma boa escolha de gestores. Se você estiver do lado certo, você tende a ganhar dinheiro. Segundo, é ter essa diversificação, como eu falei, de safras e subestratégias que vai te proteger dessa ciclicidade. Ok, muito bem. Eu também fiz uma perguntinha para você, Luan. Nós estamos aí num cenário de baixa, né, da Selic. Esse cenário de baixa, ele é favorável para investir em fundos multimercados? Legal, Adalto. Deixa eu levantar, vai, que tem gente aqui, senão... basicamente, sim, como eu mostrei, um fundo multimercado a gente não precisa trabalhar só e o gestor não ganha dinheiro só com o cenário de queda de Selic. Mas se eu tenho um cenário de queda de Selic para baixo, ativos de risco tendem a entregar bem. Então, a partir do momento que eu tenho a opção de trabalhar com pré-fixado, quando a Selic está subindo, eu não gosto de pré-fixado. Não gosto muito de umas Bs, depende do caso da inflação. Bolsa, a gente fica meio preocupado. Então, assim, com a Selic caindo, automaticamente, meu apetite de risco é um pouco maior. Dado isso, se fosse escolher entre um cenário de alta e de baixa de juros, eu prefiro um cenário de queda de juros para operar com multimercado. Multimercado dá para operar com os dois, mas sim, é um cenário favorável. Ok, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal quer comer costela. Tem uma pessoa lá ao fundo. Você estava com medo de mim, agora você vai ver. Boa tarde, eu sou Fábio do CEPREM Ribeirão Grande, daqui do interior de São Paulo. Aí a dúvida é da questão do multimercado. A gente já teve na carteira, trabalhamos com alguns multimercados e na questão ele entrega, só que ele dá um problema, em outros casos, de desenquadrar, de sair do enquadramento. Tem uma garantia desses fundos, da Caixa, do sistema que vocês têm, de que eles continuem enquadrados? Porque isso fica uma dor de cabeça que não é do rendimento, nem do que ele entrega, mas é a questão legal do desenquadramento. Tá. Você consegue me falar só um motivo de que foi desenquadrado e... Você lembra, não? Senão... não lembro, isso foi alguns anos atrás. Assim, muito provavelmente não. Aí com certeza eu te falo que não foi fundo da Caixa, tá? Não sei, não era, né? Senão cancela tudo que eu falei. Mas basicamente assim, quando você fala de desenquadramento, pode acontecer um desenquadramento passivo por passar o limite lá dos 10%, mas quando tem um desenquadramento do fundo é algo muito sério.
Sim, por isso que eu falo da escolha de gestores, etc. Até foi comentado aqui, escolher bons gestores, porque assim, o gestor tem um mandato. E o regulamento do fundo para a RPPS está escrito lá, aderente à norma 4963. A partir do momento que eu fiz isso, é responsabilidade do administrador, e agora com a 175, até não só do administrador, mas do quê? Caixa Econômica está se comprometendo, escrito, falando, eu vou te entregar um fundo que vai seguir a sua norma. Então, assim, nunca existiu na Caixa, nunca existirá um desenquadramento. Quando eu falo de multimercado, eu sei que faz referência, por exemplo, aos hedge funds lá de fora, que os caras podem comprar tudo. O cara pode comprar gado, pode comprar, sei lá. Aqui não, está determinado. Se você pegar um regulamento de um multimercado, por exemplo, o que pode investir em maior classe de ativos aqui, pegar lá o Estratégia Livre, vai ter lá, este fundo pode operar com commodities, moedas, juros, etc, etc. Ele está enquadrado na 4963. Então, assim, o gestor não vai alavancar, o gestor não vai... Por quê? Porque dentro do time do asset, você tem os gestores que fazem a compra do papel, mas você tem a área de risco. E se nem que o gestor queira comprar, vou te dar um exemplo, juros e moeda que não pode... Não é o que você falou, mas o juros e moeda não pode bolsa. Se o gestor falar e fazer assim, eu vou fazer uma compra, deu a louca em mim, eu vou comprar uma ação. Não dá para fazer isso. O sistema bloqueia. Tem uma área de risco para isso. Então, respondendo a sua pergunta, como você mitiga isso? Gestores confiáveis, tá? Quem confia, porque assim, se está escrito no regulamento, a gente vai descumprir uma norma, tá? Basicamente é isso. Se você tiver algum caso, pergunta, desenquadrou por isso, eu consigo te dar uma resposta mais específica. Mas é isso aí. Costela? Vocês têm mais algumas considerações? Tudo ok? Em nome da PEPREM, nosso muito obrigado a vocês pela parceria, a Caixa, a Spectra, muito obrigado mesmo. E agora vocês vão receber aqui um mimo, né, da PEPREM. Gente, muito obrigado. E